Confira o resumo da audiência pública da saúde, terceiro quadrimestre de 2024, realizado em Cubatão. O vereador Batoré pede formação da Comissão Especial de Vereadores. Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família para beneficiários com o número NIS final 9. Quinta-feira é dia de saúde animal. Hoje, a médica veterinária Tati Arique fala sobre a boa alimentação e a quantidade correta para os nossos bichinhos. Quase sexta-feira. Hoje é quinta, 27 de fevereiro de 2025. Vamos juntos, o seu Últimas Notícias, segunda edição, já começou. Olá, boa noite para você. O vereador Batoré solicitou aqui na Câmara de Cubatão a formação de uma comissão especial de vereadores. A formação de uma SEV, Comissão Especial de Vereadores, foi o requerimento apresentado pelo vereador Batoré na terceira sessão ordinária da Câmara de Cubatão. O objetivo da SEV é acompanhar as tratativas entre o município de Cubatão, o governo do estado de São Paulo e a Ecovias, no sentido da construção da terceira pista da rodovia dos imigrantes. Quero aqui, aos nobres vereadores, pedir o apoio de cada um de vocês que estão presentes, referente a essa comissão especial de vereadores, para acompanhar as tratativas, entre o município e o governo do estado, referente a Ecovias, no sentido da construção da terceira via da pista da Imigrantes. Vereadores, é com muito capricho que eu venho falar e com muita responsabilidade pedir o apoio de cada um para a gente acompanhar a tratativa da terceira via. Não é de qualquer forma que a Ecovias tem que chegar aqui e implantar o projeto na garganta da cidade. Que não vai acontecer dessa forma, vai acontecer a pista, mas tem que passar nessa casa, tem que passar no executivo. O prefeito ele tem que estar ciente do que vai acontecer, tem que ter uma apresentação, audiência pública. A nossa cidade, ela merece respeito. As rodovias, ela corta a nossa cidade totalmente, que de qualquer jeito, eles cortam a cidade, está nem aí para a população, prejudicando sempre os bairros ao redor, os Bolsões, Cota 200, Fabril Pinheiro, Vale Verde. E aqui eu vim pedir para vocês essa oportunidade de presidir essa comissão, junto com o Novos Pares, que vai estar nessa comissão. Eu tenho certeza que a transparência total dessa casa vai acontecer. Um levantamento mostra que 50% dos microempreendedores estão otimistas para este ano. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas e também do Sebrae. Os microempreendedores individuais das áreas do comércio, indústria e serviços são os mais otimistas da lista, mas também há quem esteja pessimista. Na pesquisa, quase 30% dos entrevistados acreditam que os resultados desse ano serão iguais ou piores do que em 2024. Atualmente, o Brasil tem cerca de 1 milhão de MEIs, Na última quarta-feira, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, desmentiu falsas informações sobre o aumento na contribuição por parte destes microempreendedores. Aconteceu na manhã de hoje, aqui na Câmara de Cubatão, a audiência pública da saúde. Ela é referente ao terceiro quadrimestre do ano passado. A primeira audiência da saúde de 2025 foi realizada na manhã desta quinta-feira, dia 27, na Câmara Municipal de Cubatão. Foram apresentados a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024. Os vereadores José Lando Santos do Batoré, Marcos Roberto Silva Outinho, Márcio Silva Nascimento, Alessandro Oliveira, Washington Luiz do Carioca, Jair do Bar, Guilherme Amaral e Guilherme do Salão, Rony Martins e Ronaldo da Comissão também marcaram presença, assim como o diretor do Hospital Municipal, Dr. Roberto Alexandre da Rocha. O secretário de Saúde do município, Márcio Amorim, acha importante essas audiências para esclarecer e prestar contas à população. Importante esse momento, Como falei agora ao final, construir uma saúde pública
se constrói através de política pública. E política pública, através do diálogo, através até mesmo das indagações, das críticas, a gente vai construindo uma saúde pública em Cubatão com mais eficiência. Foram dados ao senhor, com toda a sua experiência, algumas sugestões também, o que ajuda a saúde da cidade, não é? Sim, claro, toda sugestão ela tem que ser bem avaliada e, obviamente, dando para executar, a gente, com o maior prazer, a gente executa, como a gente já fez muitas vezes aqui, de trazer uma resposta diante de um requerimento, de alguma coisa que o vereador trouxe como proposta, e até hoje mesmo foi dito, né, de soluções que foram solicitadas e foram colocadas, e isso é muito bom saber que essa conversa existe e o resultado tem sido positivo. O presidente da Comissão Permanente da Saúde da Câmara de Cubatão é o vereador Xuxa. Ronaldo da comissão é o vice e Rony Martins é o membro. Nosso bem maior é a nossa saúde. Hoje tivemos a nossa primeira audiência pública. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, teve uns assuntos muito importantes, como a Casa da Esperança, né, a ampliação de alguns leitos e muitos outros assuntos que foram tratados aqui, como a prestação de conta, né, e as vagas também, né, dos leitos da nossa cidade. Os esclarecimentos, as indagações dos senhores com relação a tudo que foi dito aqui, a saúde, e os esclarecimentos por parte do secretário, o senhor sai desta audiência pública um tanto quanto satisfeito? Sim, muito satisfeito. O nosso secretário, né, parabenizar ele também por implantar, está vendo o implantamento, né, nas unidades de exames, né, onde a gente vai poder fazer online isso aí e ter também um acompanhamento dos leitos, né. Tenho certeza que esse governo César vai fazer um brilhante trabalho, né, de início. Hoje a nossa cidade está cuidando de verdade do nosso município. Será encaminhada ao Congresso Nacional, após o Carnaval, a medida provisória do crédito consignado para trabalhador da iniciativa privada com carteira assinada. O ministro Fernando Haddad da Fazenda disse que a proposta prevê um prazo inicial de 90 dias para quem tem crédito poder trocar aí o crédito com juros mais baixos. A estimativa é de que a medida beneficie mais de 40 milhões de pessoas. Agora falamos de oportunidade aqui na cidade de Cubatão, com as vagas do PAT para amanhã. O PAT de Cubatão está com 7 oportunidades em 4 funções na área industrial. São 3 vagas para encarregado de caldeiraria, 2 para operador de saca-feixe, 1 para auxiliar de documentação e 1 para técnico de documentação CQ. Para concorrer às vagas, é necessário ter experiência nas funções na área industrial. Os interessados devem comparecer no PAT Cubatão das 9 da manhã até 1 da tarde com o currículo atualizado em mãos. O PAT Cubatense fica na rua Dr. Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. Visando a construção de uma UBS no bairro do Pilões e uma área de lazer na Vila dos Pescadores, o vereador Edson Mota se reuniu com representantes da Transpetro. O presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e vice-presidente da Comissão de Esporte, Lazer, Turismo e Juventude, Edson Mota, recebeu no gabinete da diretoria do Poder Legislativo a assessoria do deputado estadual Luiz Fernando do PT, assim como representantes da Transpetro. O objetivo do parlamentar é a instalação de áreas de lazer na Vila dos Pescadores e equipamentos de saúde no bairro dos Pilões. Isso, a gente tem uma boa relação com o pessoal da Transpetro. Hoje os convidamos, né, para vir aqui tomar um café conosco e debater alguns assuntos, né? Entre eles está o do Pilões, né, que é a construção de uma nova unidade básica de saúde e uma creche para atender o anseio daquela população. Na Vila dos Pescadores, como é um bairro que está passando em transformação, diante de uma urbanização que é mais do que necessária, a gente pensa naquela faixa que seria da Transpetro, né, por isso que a gente está conversando com eles, fazer ali uma quadra, né, uma quadra de futevôlei, uma quadra de futsal, playgrounds, né, onde as crianças podem brincar, ter um local de lazer, porque na comunidade a gente não tem um espaço público de lazer, e ali seria bem bacana. Agora, esses diretores e representantes que aqui estiveram foram solícitos? O senhor sentiu por parte deles a vontade de estudar isso?
Sim, maravilha. Igual que já saímos com esse compromisso, né, afirmado, que eles vão para a sede, para São Paulo, vão procurar, né, encontrar todos os caminhos para que nessa semana mesmo a gente tenha uma boa devolutiva aí. Conforme falamos recentemente aqui em nosso jornal, tem novo pagamento para o Bolsa Família rolando. Desta vez é para os beneficiários do NIS com o final 9. Além disso, também esse mês será pago o Vale Gás. A Caixa Econômica Federal começou a pagar o Bolsa Família aos beneficiários com NIS final 9. Milhões de famílias em todo o Brasil serão beneficiadas com o valor mínimo correspondente a R$ 600. Mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 673. Além do benefício mínimo, ainda existem 3 adicionais. O variável familiar Nutris, que paga 6 parcelas de R$ 50 a mães com filhos até 6 meses de idade. Também tem um acréscimo de R$ 50 a gestantes e mães com filhos de 7 a 18 anos e R$ 150 para famílias com crianças até 6 anos de idade. Assim que cair na conta, o dinheiro poderá ser sacado em até 120 dias, em lotéricas, agências bancárias e terminais de autoatendimento. O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 218, consideradas na linha da pobreza. Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no CadÚnico e atender às condições na área da saúde e educação. Este mês também será pago o Auxílio Gás, no valor de R$ 106, para as famílias cadastradas no CadÚnico com NIS final 9. Olha, o Carnaval está chegando, não é novidade para ninguém, que é uma festa grande do nosso país, né? E com uma grande quantidade de pessoas. Por conta disso, todo o cuidado com a saúde é mais do que necessário. Um deles é a vacinação. O alerta de hoje é para a febre amarela. No ano de 2024 e 2025, não tivemos nenhum caso registrado de febre amarela em Cubatão. A Secretaria da cidade alerta todos a importância em tomar a vacina antes de realizar suas viagens neste feriado de carnaval. A vacina está disponível nas 15 unidades de saúde da cidade. O esquema é em 2 doses, aos 9 meses e aos 4 anos de idade. Dose única para quem nunca tomou a vacina acima dos 5 anos. Estamos no período de carnaval e sabemos que teremos um feriado prolongado. Muitas pessoas iniciam a se planejar para realizar as suas viagens. Vale bem lembrar que viajar para áreas de transmissão do vírus ou regiões rurais de mata precisa revisar a sua carteira de vacinação. No estado de São Paulo, foi registrado 12 casos de febre amarela. Dentro desses casos, 8 mortes confirmadas. Essas vítimas não tinham sido imunizadas. Antes de realizar a sua viagem com a sua família, certifique que todos estão imunizados. Não tenham dúvidas, a imunização é importante para o bem a todos. 12 pacientes que contraíram a febre amarela na Natalini. 8 faleceram, todos eles não eram vacinados. Mostra claramente a importância de nós estamos vacinando. E mostra mais, essa epizootia mostra a presença do vírus, principalmente na área rural. O que nos preocupa? Nós vamos ter carnaval agora. Ecoturismo é algo que vem crescendo. Quer dizer, a entrada das pessoas na mata, a entrada das pessoas na região rural, não façam isso sem estar vacinados. Caso não tenha recebido a vacina de febre amarela ou não possui a carteira, deve procurar a unidade de saúde do seu bairro com até 10 dias antes da sua viagem. A vacinação é a principal forma de prevenir a febre amarela, segura e eficaz. Está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde, SUS. E agora vamos falar de esporte no seu N2. Olha, no sufoco, o Corinthians ganha do Universidade e passa de fase. Vamos acompanhar. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu a Universidade Central e ganhou da equipe venezuelana, mas não foi fácil. Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians após uma boa jogada de Carídio, que foi até a linha de fundo, cruzou e achou o atacante corintiano dentro da grande área. 1-0 Corinthians. Mas 3 minutos depois, Zapata recebeu o passe e fez um cruzamento rasteiro para Cuesta, que entrou na pequena área sozinho e empatou para os visitantes. Aos 39 minutos, Garro tocou para Depay, que dominou e viu a passagem de Matheus Bidu. O lateral corintiano entrou na área e finalizou, colocando o Corinthians na frente. Mas o time venezuelano empatou a partida novamente. Aos 45 minutos,
Após cobrança de escanteio, Hugo Souza saiu mal e o zagueiro Adriano Martínez empatou 2-2. Mas se não é sofrido, não é Corinthians. Aos 44 minutos do segundo tempo, Garro fez o cruzamento para a área. A bola desviou no defensor da Universidade Central, mas isso facilitou para Roberto, que fez um golaço. Seu segundo gol na partida e o gol do alívio corintiano. Corinthians 3, Universidade Central 2. O Timão enfrentará o Barcelona de Guayaquil na próxima fase. No confronto de times equatorianos, o Barcelona empatou com o El Nacional por 1-1, mas como o Barcelona venceu a primeira partida por 1-0, o time de Guayaquil passou de fase. Do esporte, vamos com imagens do Pia do Casqueiro para você acompanhar a movimentação aqui na cidade de Cubatão. Diferente dos outros dias, né, como eu falei ao longo da semana, hoje não está ensolarado, né? As nuvens estão predominando no céu, tem probabilidade, possibilidade de chuva ainda hoje, principalmente ali no período da noite, tá? Estavam previstos os termômetros marcarem aqui na cidade de Cubatão 33 graus, neste momento 29, né? Mas a sensação térmica sempre é muito mais do que estão marcando ali os termômetros. Apesar disso, né, vai vir aí uma onda de calor, começa amanhã. O Lucas Sena falou com o Tenente Maxwell da Defesa Civil e será um carnaval muito quente, como muitas pessoas gostam, na verdade, né? Muito bem, agora vamos acompanhar as temperaturas com a repórter Cris Castanheira, na nossa previsão do tempo. A sexta-feira amanhece com sol entre nuvens e não há previsão de chuva. O tempo continua abafado com as temperaturas variando entre 22 e 30 graus. Venta leve durante todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 69% e 98%. Depois do intervalo, no quadro Saúde Animal desta quinta-feira, a veterinária Tati Arique fala sobre a boa alimentação e a quantidade correta para os nossos pets. É daqui a pouco, até já! Vacinar é mais que um cuidado, é um compromisso com a vida. Do recém-nascido à melhor idade, as vacinas são a nossa proteção e acompanham a gente em cada fase da vida, prevenindo doenças e cuidando para que o nosso futuro seja cheio de boas histórias. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacina é pra vida toda e salva vidas. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com suas últimas notícias do dia de quinta-feira, é o nosso quadro Saúde Animal. E comigo em mais um quadro para falar aí sobre os pets, né? Eu recebo a doutora médica veterinária Tati Arique. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Boa noite, eu que agradeço. Antes de começar o nosso quadro, eu só vou quebrar um pouco do protocolo, não vou vir aqui para fechada, para elogiar o look da doutora hoje, que veio completamente combinando, né? O jaleco, o sapato, que não dá para ver na câmera geral, mas até as unhas está combinando. Muito bom, doutora, eu gostei do seu look hoje, viu? Obrigada pelo elogio. Bom, vamos começar então agora sim, falando do nosso quadro, né? Começar valendo aqui e falar sobre as dicas, né, de alimentação dos pets. Por que é importante, doutora, a gente oferecer para os nossos pets uma quantidade certa de alimento para uma boa alimentação? Olha, é muito importante a gente prestar atenção na alimentação do nosso pet, porque ele precisa disso para crescer saudável, né? Então, para cada pet, para cada idade, tem a ração específica, a ração certa, para ele crescer sem a falta dos nutrientes necessários para o desenvolvimento dele. É interessante que nós colocamos este costume, né, já desde pequeno, quando ele ainda é filhotinho ali, para tentar uma adaptação depois? Sim, desde pequenininho a gente já pode introduzir a ração, né? Depois do desmame. Então vai introduzindo a ração de filhote e aí vai acostumando, aí o pet já tá com a alimentação tudo certinho, de preferência uma ração de boa qualidade, uma ração super premium, né? Que aí no mercado é a melhor qualidade que a gente tem referente a rações. Doutora, essa próxima pergunta eu me lembro bem de um cachorrinho que eu já tive, que ele era bem agitado na hora de ir ali para o potinho dele para poder comer. Qual a importância, né, de a gente trabalhar o pet para que ele não fique estressado ou agressivo na hora da refeição? Porque sempre tem um pet que sai correndo ali em cima do potinho dele. Por que a gente pode trabalhar isso com o pet?
Olha, é muito importante desde pequenininho a gente acostumar ele ali dando a comidinha na boca, deixando um pouco ali no local, a gente ir oferecendo conforme ali uma brincadeira, como se fosse uma brincadeira, para ele associar que ali é algo divertido, algo bacana, para de repente quando crescer, aí quando ficar maior, não associar ele é meu, de repente reagir de uma forma agressiva, se até uma criança for ali mexer na ração. Então é muito importante esse cuidado desde pequenininho, para ele entender ali que é bacana, que é legal, faz bem, é importante ele estar comendo, é importante ele deixar as pessoas manipularem o potinho dele. Então, desde pequenininho é bom a gente ter esse cuidado, prestar atenção e já ir fazendo esse treinamento. Doutora, a senhora falou agora sobre dar o alimento na boca do pet. Aqueles biscoitinhos que vendem aí, especial para cada pet, ele pode ser introduzido com uma alimentação balanceada? Ele está dentro desse balanceamento? Sim. Esses biscoitinhos, eles entram como petisco, né? Então, o petisco, ele tem que ser de forma restrita. A gente não pode, de repente, um biscoitinho para um animalzinho de 1 quilo, aí eu vou dar ok, dá 5, 6. Porque ele não vai se alimentar de ração, que é a ração balanceada para o crescimento, para ele crescer saudável. Então, é só uma pequena porcentagem da alimentação e o mais importante é ele comer a ração, beber a aguinha de forma adequada. E isso entra, a bolachinha, como um petisco, como um agrado. Doutora, nesse agrado, eu vou lembrar que a gente falou aqui na quinta-feira passada sobre a uva. Quando eu falei da uva, você se espantou comigo. E a gente conversava nos bastidores, você me falou sobre o chocolate, que também não é recomendado para o pet. Por que não, doutora? O chocolate, ele possui uma substância no cacau, uma substância teobromina, que é uma substância altamente tóxica para os animais, né? Eles não conseguem metabolizar como o ser humano metaboliza. Então, não pode administrar o chocolate, não pode oferecer o chocolate para o pet. E quanto mais puro esse chocolate for, cacau 70, cacau 80, ele vai ter mais essa substância. Então aí a reação dele pode ser muito pior. Então o chocolate de forma alguma Então quanto mais puro, mais prejudicial ele é. Porque vai ter mais a substância. Ele tem mais o cacau ali puro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não quer dizer que também o ao leite não pode oferecer, não. Nenhum chocolate. Então, como eu disse na quinta-feira passada, a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente oferece para o pet, porque às vezes a gente olha, é uma uva, é uma fruta, não tem problema sim. Então, sempre eu vou enfatizar aqui, a primeira consulta é de extrema importância, porque na primeira consulta você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai ser orientado de forma adequada, na primeira consulta ali com o animalzinho bem bebezinho, para você conseguir seguir aí e ele ter um crescimento saudável e não ocorrer, né, nenhum tipo de acidente aí nesse percurso. Com orientação veterinária você sempre vai estar com esse cuidado seguro, mantido, né? Seguro, isso. Isso é válido para aquele tutor, né, que sempre fala assim, só um pedacinho, não vai acontecer nada. Acontece, né, doutora? Acontece, nenhum pedacinho. Se é substância tóxica, você não pode dar nenhum pedacinho. Até porque você mesmo não faria essa introdução para dentro do seu corpo, então não faça com o seu pet. Doutora, qual a melhor forma da gente trocar a alimentação do pet aí sem causar problemas de adaptação? Vai começar uma mudança ali para ele se adaptar? Como que a gente pode falar? Você falou da brincadeira, né? De introduzir essa forma. Tem alguma outra mesmo na brincadeira? Quando a gente troca a ração do pet, porque certo momento da vida a gente vai acabar trocando a ração, né? Vai ter a transição de filhote para adulto, de adulto para idoso, para sênior. Então a gente precisa ter a troca em relação o que precisa ser feito é a troca gradativa da ração para não ocasionar maiores problemas, como vômito, diarreia, para ter essa adaptação de forma correta. Então a gente vai introduzir a ração nova, diminuindo a antiga, seja a troca de ração para qual for. Mas eu vou trocar só o sabor da ração, não importa. Você tem que fazer esse desmame, que é diminuir a ração atual e pondo um pouco da nova. E isso aí você consegue fazer em 5, 7 dias. Diminuir uma, aumenta a outra. Não está tendo reação, está acostumando o organismo e assim tem que ser feito. Para o animal não ocasionar nenhum problema para o pet. Doutora, falando em quantidade, tem muitos pets que vai ali comer e depois eles saem com o buchinho bem redondinho, bem cheio, né? Qual a quantidade ideal que a gente pode ter uma noção para poder fazer esse balanço do que dar ali naquele momento para o pet, né? Sem que ele saia mega estufado da alimentação? Cada ração, atrás do pacote ou na lateral, enfim, tem uma indicação ali em relação ao peso do pet. Então, você vai olhar atrás e falar assim, olha, meu pet precisa de, sei lá,
400 gramas de ração por dia. Então você vai pegar e dividir em torno de 3 porções ao dia. 3, 4 você pode dividir. Porque aí o pet acaba não ficando com tanta fome. Porque se você puser tudo de uma vez, em 2, eu prefiro que seja em 3. Ele vai acabar comendo de forma rápida e quanto mais você divide a ração, acredito eu que é que nem a gente. Você mantém sempre o metabolismo acelerado. Então, para engordar já fica um pouco mais difícil do que você comer tudo de uma vez, né? Agora, meu animalzinho ainda está com fome mesmo comendo isso. Tem os petisquinhos. Você pode perguntar para o médico veterinário, de repente um pedacinho de melão, um pedacinho de banana, uma frutinha, não vai ter problema nenhum, né? Um biscroque pequenininho, aí você pode dar um complemento de petiscos. Doutora, essa próxima pergunta já falaria justamente sobre isso, né? Quantas refeições por dia é recomendado para um pet? O que a senhora passa ali na sua clínica para aquele tutor que sempre tem essa dúvida? Olha, de filhote, geralmente a gente divide a porção de 3 a 4 vezes por dia. Mas de adulto, eu gosto de dividir, não gosto de dividir em 2, eu gosto de dividir em 3 vezes por dia. Então, sempre, se o animal é mais obesinho, eu faço aí, eu acabo desmembrando aí em 4 vezes por dia para manter sempre o metabolismo acelerado. E se ele está com fome, eu acabo acrescentando uma proteína, ou uma carne moída, ou um peitinho de frango cozido, sem tempero nenhum, só um pouquinho para dar um cheirinho e para dar uma saciada, né? Mas é em torno disso. Aí depende do critério do médico veterinário também. O ideal seria ali no período da manhã, almoço e janta? De manhã, tarde à noite, de repente, com uns petisquinhos nesses intervalos, petisquinhos que a gente tem que ver se pode ou não pode, né? É também balanceado, né? Em relação ao animal, pet shop, o ossinho, a bolachinha, ok. Em relação à comida humana, tem que sempre estar perguntando para o médico veterinário se pode ou se não pode. E, claro, sem excessos. É só um agrado, entra como forma de um agrado, um petisco, né? Aquele chassi que vende no mercado também, em casa de ração, ele entra também nesse balanceamento? Entra como um agrado. Você pôr uma colherzinha, se o animal for maior, você pôr um pouquinho mais também, misturar com a ração, entra como forma de agrado. Ele por completo pode ser colocado ou é melhor fazer esse fracionamento? Se o animal for grande, tudo bem. Aí depende do porte do animal, né? Mas pode ser administrado, pode ser oferecido sim, sem nenhum problema. Doutora, falando sobre atividade física, né? Você acabou de falar sobre os animaizinhos obesos. Por que não é indicado exercitar o pet logo após a refeição? Porque como a gente, né? Se a gente se exercita após a alimentação, o que pode acontecer? Pode acontecer uma má digestão, pode acontecer um vômito, o animalzinho pode passar mal. Então, assim, é muito importante a gente ter essa cautela, né? Porque muitas vezes o animalzinho vai querer comer, principalmente filhote, vai querer comer, pular, brincar, vai voltar para comer, beber água. Então, a gente pode ter problemas sérios em relação a isso, né? Então, é importante esperar um pouco, em torno de 1 hora, né? Para a comida sentar, ser digerida, e aí depois o pet brincar sem ter nenhum problema. Mas aí qualquer atividade, ele pode correr ou é uma atividade mais leve? Qual que é o recomendado? Depois dessa 1 hora não tem isso? Olha, depois de 1 hora tranquilo, aí não tem problema. Aí ele já pode brincar e pular, brincar sem problema nenhum. Mas, gente, pelo amor de Deus, sem colocar o seu pet no famoso sol do meio-dia. Vamos brincar com ele, mas com o senso, pelo amor de Deus, né? E a escolha, doutora, em relação ao recipiente, isso pode influenciar ali a forma com que o pet vai se adaptar para comer? Eu sei que tem aqueles potinhos que ele é especializado em deixar mais geladinho a água, por exemplo. Como é que fica em relação a esse tipo de manuseio, né? Onde fica a forminha, onde fica a comidinha do pet? Olha, eu gosto bastante da forminha de alumínio, né? A forminha de alumínio, ela mantém a aguinha fresquinha, né? Então, se for para escolher, eu gosto muito. De plástico, eu acredito que acumule mais ali bactéria, né? Então, ali você vai lavando, de repente ele vai mordendo o potinho, aí é onde morde, acumula mais. Então, eu acredito que seja melhor mesmo a de alumínio. Então, de repente, tem aqueles pedestais para deixar um pouco mais alto, se o animal for um pouco maior, se ele for pequenininho, um pouco mais baixo. Então, para ter essa noção, mas o potinho de alumínio eu acho bacana, assim, eu prefiro do que o potinho de plástico. Aquele potinho que ele é duplo, né? Principalmente de plástico, que eles podem esbarrar, a água entra em contato com a ração. Isso prejudica de alguma forma a alimentação do pet? Você molhando a ração, tem animaizinhos que com dificuldade de mastigar, a gente acaba amornando ali a ração para ficar molinho. O problema é, se cai a água lá e fica por muito tempo lá a raçãozinha. Entendeu? Então, o animalzinho pode, de repente, não ficar tão boa ali a ração, né? De repente, até exposta ao sol, ao calor,
pode estragar a ração. Então é importante deixar separadinho e se molhar, depois lavar e pôr uma raçãozinha nova. Sem dúvidas, higiene sempre, né? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Antes de eu encerrar, mais uma vez, parabéns pelo seu look hoje. Eu digo que veio caprichado aqui para essa quinta-feira do nosso programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada por mais uma participação nesse programa. E nós voltaremos amanhã a partir das 11h30, meio-dia e 30, na nossa hora do almoço, e também 6h15 aqui na nossa segunda edição. Uma ótima noite para você. Tchau!